depois. Mas esse início que eu falei aqui é muito parecido com tudo que eu falei ao longo da semana, essa introdução, só para a gente contextualizar, né, e iniciar a fala. Ok? Então, Gabi, tá com você, você pode começar a fala, depois a gente passa para o Michael. Aí eu vou apresentar um pouco melhor o Michael, né? Eu vou fazer algumas perguntas também direcionadas para ele, para a gente iniciar esse diálogo. Tá bom. Obrigada, Guilherme. Nada? Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? O dia tá fresquinho, tá gostoso. Bom, acho que todo mundo me conhece, mas para aqueles que não conhecem, eu sou a professora Gabriela Carvalho. Estou no Colégio Agape desde o início de 2019. Sou formada em Letras em Inglês pela Universidade Federal de Goiás e pedagoga pela pela Unicesumar. Sou professora desde os 17 anos, né? Venho me aperfeiçoando desde então, fiz intercâmbio, amo a língua e amo ensinar. E para começar, quero agradecer a escola pelas lives dessa semana, né? Que foram de grande aprendizado para a gente. Nós tiramos muitas coisas positivas dessas lives e principalmente a questão da rotina que a gente tem que colocar para as nossas crianças, né? De arrumar um lugarzinho gostoso para elas se concentrar, para que seja agradável esse momento da aula, né? Para que ela esteja lá de fato, sem distrações. É, Isso acho que ficou muito forte para a gente essa semana, né? Durante essas lives, durante toda essa troca de conhecimento entre os profissionais que passaram aqui, nos ensinando algo. Da minha parte, tenho que dizer que eu estou muito feliz por esse encontro, porque acho que é um encontro que nós do Bilingue estamos esperando há algum tempo, né, para também termos essa troca de conversa, né, de ideias, ouvir sugestões, ouvir o que vocês têm a dizer também, né, suas angústias, as suas dúvidas, tudo isso para a gente poder enriquecer um pouco mais o nosso aprendizado, o nosso ensino também. É, Acho que é sempre necessário diálogo, né, entre escola e família, mas agora, mais do que nunca, isso tem que estar muito presente, né? Acho que quando a gente compartilha as nossas angústias, as nossas ansiedades, a gente consegue crescer juntos, né? E todo mundo tem um ganho muito grande. E também, né, com essas conversas, com esse diálogo, o ensino pode ser ajustado de uma maneira que fique tranquila para todo mundo, que não seja um sofrimento, né? As aulas de bilíngue, eu fiz algumas anotações para eu não me perder. Elas são momentos de descontração para as crianças. O bilíngue, ele é um momento leve, ele é um momento gostoso para as crianças, né? É um aprendizado, sim, que acontece a todo instante, mas a gente tenta sempre trabalhar de uma maneira gostosa que atrai a atenção das crianças, né? É, Juntos a gente canta, dança, aprende várias coisas, a gente faz umas produções, né? A gente produz é, conhecimento juntos e tudo dessa maneira, né? Mais leve, sem forçar a barra. E ultimamente a gente tem tentado seguir a rotina normal de sala de aula, né? Nós chegamos, temos as nossas musiquinhas de Hello, How's the Weather? E aí eu tenho as figurinhas, né, para deixar mais lúdico para as crianças. Tem a musiquinha que eles já estão acostumados. Às vezes vocês, pais, devem ver falar, teacher, todo dia tem essas mesmas musiquinhas. How's the weather? How's the weather? How's the weather today? E assim, a gente tenta variar, né? Mas quem está, principalmente nas aulas online, sabe que as crianças gostam de repetição. Então, às vezes, eu coloco uma nova, mas eles pedem para colocar aquela antiga também. E eu tento, né, sempre que possível, agradar o gosto deles, né? Eles se sentem muito seguros com essa questão da rotina. Então, a gente segue a rotina de hello, como que está o clima. Eu pergunto para as crianças como elas estão, né? Para elas mostrarem seus sentimentos. Are you happy? Are you sad? Are you scared? Como que vocês estão? E, e depois a gente passa, então, para uma revisão de um conteúdo que a gente tem visto, por exemplo, ou algo, um assunto novo. Eu trago coisas concretas para que elas possam visualizar, né? A gente estava aprendendo essa semana sobre família, sobre ajudar a família. Então, eu trago fotos da minha família, apresento,
instigo eles a trazerem fotos das famílias deles também, para que a gente possa se conhecer melhor, né? E aí eles podem dizer, this is my daddy, this is my mom, esse é meu pai, essa é minha mãe. A gente vai explorando esse assunto, né? É, aí na questão de ajuda em casa, a gente está aprendendo, né? Lavar louça, arrumar cama, coisas que eles podem trazer também para o dia a dia, né? Ainda mais nessa realidade que a gente tem que cada um ajudar colaborando de alguma maneira, né? Então eu trago esponja para eles. I bring the sponge. What's this, students? This is a sponge. É uma esponja. What is it for? Para que é? Aí eles falam lavar a louça. Yes, that's right. It's to wash the dishes. Para lavar as louças. Então, assim, a gente tenta criar um ambiente gostoso para que eles realmente se sintam alegres, né? Ainda mais no momento, nesse momento que a gente está vivendo. O nosso dia a dia em sala de aula é assim, né? É bastante dinâmico, é bastante alegre. Então, não é agora que a gente não está, né, presente, que eu vou deixar de trazer um pouco dessa alegria para eles, né? É agora que eu faço questão de reforçar isso mesmo. E depois disso, a gente sempre tem um momento de produção, seja uma tarefinha, né? A gente vai produzir através daquele conhecimento que a gente adquiriu, que está revisando. Seja uma tarefinha no nosso livro, seja uma tarefa extra numa página, numa folha A4, né? Para desenhar a família, desenhar os amigos, desenhar o animal de estimação. Então, assim, a gente tem esses momentinhos de produção também. E então chegamos na parte da despedida, que nós cantamos a nossa música de bye bye. Algumas turmas me pedem para a gente cantar e dançar músicas que eles gostam. Tem uma que eles gostam bastante, do primeiro ano principalmente, os primeiros, que é a música Stop. Então todo mundo levanta, we stand up, we dance. A gente levanta e dança, sabe? É muito divertido, é muito gostoso. E assim, é feito de uma maneira para encantar, né? Para envolver as crianças mesmo, né? É, por exemplo, eu peço, se a gente estiver aprendendo sobre, deixa eu ver, formas, eu peço para pegar uma forma em casa. Traga um circle, traga um círculo para teacher. Isso a gente já prepara antes, né, no roteiro, que manda no WhatsApp de cada turma, né? O que a gente vai trabalhar, o material que a gente vai precisar, é o livro tal, página tal, é lápis de cor, formas geométricas, foto da família, né? Na medida do possível, a gente sempre tenta colocar dessa maneira para facilitar, para que eles não saiam, né, loucos procurando e corram o risco de se machucar ou de se frustrar, né? A gente não quer isso, é para ser um momento gostoso, um momento prazeroso. Enfim, como a gente não está em sala de aula, a nossa rotina normal, né, de sala de aula, eu tive que diminuir de maneira considerável a quantidade de inglês que eu falo com eles, para que seja um pouco mais fácil para os pais, para os tutores, né, para os responsáveis, acompanharem essas aulas, tanto as aulas online quanto as aulas gravadas, né? Eu tive que diminuir um pouco essa quantidade de inglês falada, para que não gerasse trauma nem nos pais nem nas crianças, né? Porque quando a gente está na sala de aula, eles já estão acostumados. Se for preciso rolar no chão, eu vou rolar para explicar a palavra sem falar português. Mas às vezes aqui na tela é um pouco mais complicado, né? Então, para não gerar frustração, eu diminui um pouco, mas de uma maneira que não vá prejudicar a aprendizagem deles, tá? Vocês podem ficar tranquilos com relação a isso. Deixa eu olhar aqui o que mais que eu anotei. Há um ponto importante que eu queria falar com vocês, para tranquilizá-los. É normal, pais, as crianças andarem, dispersarem, quererem conversar, pedir para ir ao banheiro. Isso acontece na sala de aula. Eles têm um brinquedinho novo que eles trazem, por exemplo, um lápis novo. Teacher, eu tô com tal coisa nova, né? Eles querem mostrar. Então, assim, a gente tem um momento de mostrar. E nas minhas aulas online, eu tenho deixado esse tempo para eles, né? Quero mostrar um book? Então, tá bom, no final da aula a gente mostra o seu book, a gente mostra o seu livro.
Quero fazer um. Esses dias tinha uma menininha linda, uma aluninha linda que estava toda vestida de bailarina para aula. Teacher, quero mostrar uns movimentos de balé. Ótimo, no final da aula você vai nos mostrar os passos de balé. E todo mundo aplaude, sabe? É um momento gostoso. Então a gente tem a nossa aula, eles ficam esperando por aquele momento de falar, de contar. E assim como acontece na aula presencial, eu tenho deixado eles também fazerem isso, eles mostrarem também, né? Seja no início da aula, antes de todo mundo entrar, ou no finalzinho da aula, né? Eles mostrarem algo novo, uma coisinha interessante que eles gostam. Eles querem conversar, né? Isso é normal. Eles querem falar com a teacher, eles querem falar com os amigos. E, assim, não fiquem angustiados por isso, tá? Pensando que a gente vai ficar chateada, tá atrapalhando a aula da professora. Não. A gente é acostumado a lidar com isso. Então, vocês podem ficar tranquilos, porque isso é normal para nós. O que não é normal é essa realidade virtual. Isso não é normal. Isso a gente está se acostumando, né? Mas o restante a gente está muito acostumado a lidar, tá? Então, fiquem tranquilos, porque eles têm sim essa necessidade de conversar e nos contar, sabe? E às vezes dar uma passeadinha. E não significa que eles não estejam prestando atenção. Eles, na verdade, são muito espertos e quando eles têm que produzir algo, mesmo não estando sentadinho ali, eles vão produzir e muito bem produzido. E eu sempre gosto de ouvir o que eles têm a dizer, porque ainda mais agora, eles têm muito a dizer para a gente, né? É, então, é bom que a gente consiga sentar e olhar nos olhos da criança e dar esse tempo para ela dizer, para ela se expressar, para ela dizer o que ela está sentindo, né? Porque eles têm muito, muito a dizer a gente, pais e professores, né, que estão assistindo aqui. A gente tem que ouvir porque eles sempre têm muito a dizer, né? E às vezes a gente não dá o tempo necessário para que eles falem. E então, eu gosto muito de ouvir e muitas vezes eu acho a coisa mais linda durante a aula, né? E quando alguém fala sobre a situação do corona e tal. Essa semana, principalmente, eles estão sentindo muita saudade. Eles falam, teacher, tô com tanta saudade. Quando esse corona passar, eu quero te dar um abraço bem apertado. Teacher, I love you, faz coraçãozinho, sabe? É muito gostoso. Então, esse momento de aula ao vivo, para quem pode, né? Para quem tem o tempo, para quem tem a possibilidade de assistir, é muito importante para que a gente continue esse vínculo que é tão gostoso. É um laço que a gente já criou e que é importante demais a gente continuar com ele, tanto para as crianças quanto para nós, professores, que nós sentimos muita falta deles também. E como a tia Sandra disse ontem, achei muito interessante, para quem estava assistindo deve se lembrar. É importante que esse laço também ele seja construído a partir dos pais, porque quando um pai diz que é muito difícil, que não vai dar certo, que está complicado demais, a criança ouve e ela internaliza aquilo, né? Então, que a gente tenha um pouco mais de tranquilidade de dizer, não, está difícil, mas vai dar certo, nós vamos conseguir juntos, né? Porque a gente tem que passar essa confiança para eles. As crianças, elas são muito mais fáceis de lidar com realidades diferentes, de se adaptar do que a gente. A gente é que é um pouco mais fechado, a gente precisa um pouco mais de tempo para se adaptar. As crianças estão dando show. Os meninos do primeiro ano, por exemplo, às vezes eles me ensinam algumas coisas na plataforma. E eu acho lindo isso, porque a gente vê uma geração que vai vir com uma naturalidade, né, no uso das tecnologias. Nós, professores, estamos sofrendo agora, porque é tudo novo, né? A gente está se capacitando, a gente está tendo formação, né? E está sendo um desafio muito gostoso. É difícil, mas é gostoso. Mas a gente vê que as crianças estão assim, anos-luz, né? Eles estão dando show mesmo, estão maravilhosos. E então, assim, é bem legal quando há esse laço, né? Essa interação positiva por parte dos pais. Eu acho lindo quando eu vejo os pais que estão assistindo a aula online, quando você vê que tem a disposição por parte dos pais, o incentivo, porque você vê que a criança ela reage de uma maneira mais positiva, sabe? Tem pais, até tem uma mãe que está aqui em especial, não sei se posso falar o nome, mas essa mãe até dançar na aula ela dança, é a coisa mais linda. Então, assim,
pensa o incentivo que é para a filha dela participar das aulas, vendo o quanto a mãe também aprecia. E para a teacher, então, não tem nem o que falar, né? O coração fica assim, cheio, cheio de amor, cheio de alegria, porque você vê que realmente são pais que estão, né, se dedicando. E aqueles que não podem, que estão assistindo às aulas gravadas, eu sei também que vocês têm se dedicado muito. E espero que, apesar das dificuldades, né, que vocês tenham conseguido assistir, que estejam apreciando e se divertindo também. É, deixa eu ver o que mais aqui. Aí, mesmo aqueles que não conseguem assistir às aulas online, não deixem de assistir às aulas gravadas, porque elas têm sido feitas com muito carinho, né? E assim, eu tenho tentado dar o passo a passo para vocês, tanto para realizar as atividades, quanto para pronunciar as palavras, que foi pedido de alguns pais, né? Que eles estavam tendo dificuldade com relação a medo de ensinar a pronúncia errada para a criança. Então, assim, eu tenho tentado ser bem clara para que os pais se sintam mais seguros também, mais confortáveis de estar ao lado do filho, auxiliando no que for necessário. É, e mesmo que vocês não saibam inglês, já estou terminando a minha fala, gente. Mesmo que você não saiba inglês ou não tenha não tenha muito gosto, assim, não goste muito, que tenha dificuldade, eu peço assim que vocês deem um voto de confiança no trabalho que tem sido feito, né, por todos os professores do bilíngue, do programa bilíngue do nosso Colégio Ágape, porque a gente tem se esforçado muito e, e nós estamos aqui para ensinar, mas acima de tudo a gente está aqui para aprender também com vocês. Então nós precisamos desse feedback da parte de vocês, né, para que a gente possa se adequar e fazer com que as coisas sejam mais tranquilas possíveis, né? Acho que o momento pede que as coisas não sejam pesadas, que as coisas sejam um pouco mais leves, né? E nós precisamos sim do apoio de vocês, muito. E se estiver difícil, né, peçam ajuda, entre em contato com a gente. Eu tenho esperado muito que algum pai entre em contato comigo naquele horário das 8 às 9 da manhã. Até agora ninguém entrou em contato. Mas eu estou firme esperando que vocês um dia vão entrar em contato comigo para a gente poder conversar. Mas se tiver muito difícil, a gente pode conversar, chegar num equilíbrio, né? E o que a gente não pode é desistir, porque essa palavra não existe no vocabulário da família Ágape, viu? Então a gente está aqui para lutar, para se reinventar, para se adequar da maneira que for melhor para todo mundo, mas desistir jamais, tá? Então eu passo a minha fala já pro Maicon, para ele conversar um pouco com a gente. Deixo meu abraço para vocês, meu abraço virtual. E qualquer dúvida a gente está aqui para responder, tá? Muito obrigada. Muito bem, Gabi, muito obrigado pela sua fala. É sempre reconfortante a gente escutar a equipe, reconhecer, né, como que o trabalho ele está sendo produtivo, apesar de todas as dificuldades, né? Acho que alguns pontos muito fundamentais da fala da Gabi é essa comunicação com a família. Então, nós temos um horário disponível para vocês entrarem em contato direto com os professores, né? A gente sabe que tem alguns pais que estão com certo receio e com algumas dúvidas também sobre, por exemplo, a pronúncia, que foi a última coisa aqui que a Gabi comentou. Ah, mas eu tenho receio de ensinar uma pronúncia de uma palavra errada e isso ficar internalizado, né? Gente, a gente tem que compreender também que o bilíngue ele é um processo continuado, né? Então, nós temos crianças do Jardim 2 e primeiro ano, que no português também há uma enrola de fala, né, uma pronúncia errada de palavras, ainda mais no processo de alfabetização, né? Como que as crianças, aquela fala da tia Simone na quarta-feira foi muito importante, né, para a gente ver os níveis pré-silábico, silábico, como que a própria criança, no processo de alfabetização em língua portuguesa, ela acaba trocando palavras também, trocando letras, pronunciando de uma forma errada, né, na aprendizado da consciência fonológica. No inglês, isso acontece também da mesma forma, né? Então, é muito importante que os pais deem esse voto de confiança para o trabalho do bilíngue, porque é o contato diário que faz a diferença nesse processo, né? Agora eu vou chamar aqui a palavra para o Michael, né, nosso consultor,
para ele falar um pouquinho também sobre esse programa bilíngue, né, justamente sobre o funcionamento do programa. Michael, acho que você pode começar falando um pouquinho sobre essa importância da rotina no programa, para a gente tranquilizar um pouco os pais. Bacana, Guilherme. Vocês estão conseguindo me escutar? Sim, Legal, então. Bom, antes de falar um pouquinho sobre a rotina, eu estava vendo um vídeo bem interessante sobre o futuro da escola. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês aqui. Estava vendo como alguns pais, pelo fato de estarem sobrecarregados, principalmente os da educação infantil, que sentem que tem que estar mais próximo da criança no momento da aula, como algumas famílias têm perdido um pouco da calma e esquecido que esse momento vai passar. E aí muitos pais, às vezes, tirando a criança da escola, uma coisa que não faz sentido, porque as coisas continuam, as aulas continuam adaptadas, mas continuam, e a gente vai passar por isso logo, logo, e a criança não pode ser prejudicada. E aí, eu lembro que nesse vídeo, alguém perguntava assim, o que será que vai acontecer quando esse período do Covid-19 acabar e a gente não tiver mais escolas como a gente tinha antes? Porque se os pais começam a desistir da escola, começam a desistir do processo de aprendizagem da criança, começam a tirar a criança da escola, daqui a pouco a gente não vai ter mais escola. E como é que a gente vai fazer? Esses pais, quando voltarem a trabalhar daqui a pouquinho, eles vão deixar essas crianças aonde? Aonde? Né? Então eu achei isso bem legal, porque o vídeo falava sobre empatia. Empatia entre a escola e a família. E eu acho que é esse o momento de a gente falar de empatia. Então, eu estava prestando atenção na fala da Gabi, e aí ela falando desse momento humanizado que ela tem com as crianças, de perguntar um pouquinho sobre o que as crianças têm feito, enfim, algo bem personalizado, apesar de ter uma tela no meio, ela tem buscado quebrar essa parede, quebrar essa tela e manter a proximidade com as crianças, né? Isso mostra empatia. Na hora que ela falou da questão de falar um pouco de português durante a aula, para que vocês também conseguissem acompanhar o passo a passo, é empatia. Então eu penso agora na empatia também da família com a escola. Como que a família pode ter empatia com a escola também? Né? De repente, é entendendo que as coisas estão diferentes, que a gente vai precisar adaptar o processo de aprendizagem, de repente, é entendendo que, mesmo em meio a tantas coisas que a gente precisa fazer no dia a dia, que é trabalho em home office, é cuidar da casa, é cuidar do menino, é muita coisa. Mas mesmo em meio a tanta coisa, a gente pode ainda tirar um tempinho para poder auxiliar o filho no momento de aprendizagem, que é um tempo que vai passar, gente. Daqui a pouco vocês vão sentir falta de estar com a criança. Né? A mãe, que eu imagino talvez que seja a Maísa, porque a Maísa comenta em tudo aqui no chat, então eu acho que deve ser ela que dança junto com a filha no momento do Circle Time, né? Daqui a pouco ela vai sentir falta quando isso passar. Então, assim, aproveitem esse momento, porque é um momento de proximidade. E eu falo isso porque eu tenho vivido, assim, dividindo algo pessoal, eu tenho vivido isso com a minha mãe. O Covid-19 fez com que eu tivesse mais tempo para passar com a minha mãe. Então, quer dizer, vocês estão tendo a oportunidade de participar um pouco mais do processo de aprendizagem da vida dos filhos de vocês. Aproveitem isso. Eu tinha que falar isso antes de falar sobre a rotina que o Guilherme pediu. Alguém falou que está tocando violão na sala nessa hora. Então, falando um pouquinho sobre a rotina, é interessante que a família tenha, e aí eu vou pedir que, se você estiver aqui assistindo a gente, que não saia agora, continua firme aí, porque minha fala vai ser bem breve e tem coisas bem importantes para vocês, tá bom? A não ser que você tenha algo muito especial para fazer. Mas é o seguinte, rotina. É importante que a família também crie rotina da mesma forma que nós temos na escola. Então, na escola, a teacher Gabi e as outras teachers, elas têm algo que acontece todos os dias, através do Circle Time, isso que a Gabi falou, por exemplo, de cantar as músicas, isso acontece em forma de rotina, acontece frequentemente e acontece com um propósito muito específico, que é ganho de vocabulário, ganho de conceito, ganhar conceitos, aprender conceitos e socializar. Então, a rotina ela é muito importante porque ela vai organizar o tempo da criança, porque ela tira a ansiedade da criança, porque ela já vai saber o que vai acontecer, então a criança não fica naquela de, ai meu Deus, o que vai ter hoje? Ela já sabe que ela vai começar a aula com uma música, ela sabe que depois vai ter um momento de explorar a atividade do livro, isso é importantíssimo. Então, o meu conselho para vocês hoje tenham rotina em casa também. Então, como que tem funcionado o processo na casa de vocês? De segunda a sexta-feira, vocês têm um momento que vocês dedicam para auxiliar o filho de vocês na aula?
Então, por exemplo, a Gabi falou dos vídeos que ela envia. Esses vídeos que são gravados, vocês podem acessar em qualquer momento. É saudável que vocês criem uma rotina de que, olha, todos os dias o vídeo do bilíngue vai ser visto pela gente tal horário. E que a criança saiba disso, né? Então, o que vocês podem fazer para deixar esse momento mais gostoso? Vocês podem escolher, dentro de casa, um cantinho que seja um pouco mais tranquilo. É importante que seja um lugar que não tenha tanto movimento da família, de cachorro, porque às vezes, enquanto a criança está tendo aula e passa alguém, algum familiar, passa um cachorro, a criança perde a atenção, a criança já perde a atenção rápido, né? E aí, quando a gente cria ainda esses momentos, esses obstáculos, ela perde ainda mais. Então, de repente, um cômodo, se você tiver espaço na sua casa, um cômodo separado. Se você for, eu digo mãe, porque eu acho que mãe tem um pouquinho mais de jeito para isso, mas não que o pai também não possa fazer. Mas se você for mãe, você pode criar um cantinho gostoso na sua casa. Essa questão da rotina que a gente está falando, se você tem computador e impressora na sua casa, você pode criar a rotina da criança. Então, por exemplo, 8 horas da manhã, a Mariana, não existe Mariana, é um nome fictício, mas 8 horas da manhã, a Mariana vai acordar e vai escovar os dentes. Escovar os dentes, vai tomar café. De repente, você pode imprimir uma imagem no seu computador mesmo, na sua impressora, de uma menina escovando os dentes e depois tomando café, fazer um recorte bonito, colocar num cartaz assim na sua parede, sabe? E colocar o horário. E depois, o que ela vai fazer? Depois ela vai ter um momento para assistir televisão. Que é saudável também que a criança tenha um momento da brincadeira, de assistir televisão, de fazer outras coisas. Aí depois ela vai ter o momento da aula. Então, assim, depois ela vai almoçar. Você criar processos e rotina para a criança, deixar ele num cantinho que ela vai reconhecer como é o cantinho onde eu me organizo, tem um lugar específico para que ela estude, também, além dos horários serem específicos e recorrentes, um lugar específico também, pensando nessa questão do silêncio, do movimento, né? E uma coisa bem bacana é que no dia a dia, talvez vocês percebam que a criança vai ficar um pouco agitada. Eu não sei se vocês têm intimidade com esse tipo de plataforma. Coloca para mim no chat aí, se vocês tiverem, coloca aí para mim, escreve se o filho de vocês, se vocês acham que o filho de vocês já passou por algum dia que ele estava muito agitado. Coloca aí sim, não. Não me façam passar vergonha, tá? Pelo amor de Deus, que eu falar sozinho aqui. Escrevam aí, por favor. Aí. Sim, sim, Letícia, sim, Lorena. Claro que sim, Juliana, sim. Muito sim. Então, durante esse momento de criar as rotinas, primeiro que a gente vai ter que ter muita, eu diria que crianças e adultos, a gente vai ter que ter muita paciência, porque uma rotina, ela não acontece do dia para a noite. Vocês vão ter que ensinar a rotina para a criança e vocês vão ter que se ensinar também a ter essa rotina, né? Porque muitas famílias não têm, às vezes o pai não tem a organização do próprio tempo. Isso não é uma crítica, não, estou falando da realidade. Tá bom? Então, vocês vão ter que criar essa rotina e ensinar para a criança, de que todos os dias vai ser aquele processo, aquele lugar, aquela é a forma, e daqui a pouco ela vai sentir prazer nisso. Durante esse processo, vocês vão perceber que às vezes a criança fica um pouco agitada, ela fica um pouco inquieta. Uma coisa que eu gosto de fazer com as crianças é o seguinte, é o tipo de coisa que vocês conseguem fazer em casa, como pais, como família. Vocês podem arrumar, tem várias estratégias, eu vou trazer algumas aqui para vocês, tá? No momento que o filho de vocês começar a ficar muito agitado, primeira estratégia que eu vou sugerir para vocês. Arrumem um potinho com água, coloca óleo dentro desse potinho, coloca purpurina ou lantejoula, o que você achar que está mais fácil para vocês, se você tiver isso na sua casa, né? Porque eu sei que as coisas não estão, o comércio não tá aberto. Se você tiver isso, coloca no pote e deixa nesse cantinho onde vai ter ali o cartaz da rotina, que é um cantinho que ele já vai reconhecer. Se você tiver almofada na sua casa e talvez um tatame ou um tapete, deixa no chão também junto desse espaço, tá? Quando a criança estiver muito agitada, o que você vai fazer? Você vai para esse cantinho, que é um cantinho que ela vai começar a reconhecer como um canto de organização, enfim, e aí você vai fazer aqui, alguém fala aí, o pote da calma, é o pote da salvação, Milena, é o pote da saúde mental dos pais. Você vai pegar isso, vai sacudir esse pote, e aí vai falar com seu filho para que vocês observem juntos enquanto as lantejoulas estão descendo, ou a purpurina, enfim. Lantejoula fica mais fácil. O que você vai fazer?
você vai pedir para ele contar junto com você quantas lantejoulas estão descendo dentro de 1 minuto, 2 minutos, você pode escolher quanto tempo é. Isso vai fazer com que a criança pare, fique olhando para o pote, então ela vai ter que prestar atenção, e nesse momento de prestar atenção no que está caindo, ela vai ter que se acalmar, né? Seja 1 minuto, 2 minutos fazendo isso, ela vai se acalmar. E aí depois que ela se acalmar, você pode seguir com a rotina. Então isso serve para quando ela estiver agitada antes da aula, porque a gente, enquanto pai, tem que ajudar a escola. Então, se você percebe que o seu filho não está preparado para entrar na aula, poxa, nós temos que ser os mais preocupados com o processo de aprendizagem da criança. Então, como que eu posso fazer para colocar essa criança no ritmo da aula? Esse é o tipo de atividade que você pode fazer. Um outro tipo de atividade que eu farei comigo mesma, a Cléia falou. Outro tipo de atividade que você pode fazer. De repente, você pode apagar as luzes. Se você tiver, imagino que todos tenham, né? Uma internet razoável, vai lá no YouTube, coloca lá no YouTube sons da natureza, sei lá, som de passarinho, som de qualquer animal, ou então de um objeto, enfim. Você vai colocar coisas que sejam calmas, né? Que acalmem as crianças. E aí você vai colocar sempre nesse cantinho, tá? Com tatame, com travesseiros. E aí você vai colocar isso para que a criança escute o som e tente descobrir que som é aquele. Tá bom? Então é o tipo de coisa que você pode fazer com a criança para ir acalmando ela durante essa construção de rotina, porque no início, para quem é professor de educação infantil, sabe que é bem difícil criar processos com criança. Mas é bem gratificante depois que a gente consegue também. Então, só para fechar isso, usem bastante suporte visual também, tá? E deixem confortável esse espaço. Queria falar algumas outras coisas sobre outros assuntos, mas eu acho que o Guilherme talvez queira conduzir. Não, Maicon, muito bom. Acabei de escrever no chat aqui, né, que essas técnicas de meditação tem um nome, né, no campo da psicologia, da neurociência, que é o mindfulness, né? São técnicas de meditação justamente com o propósito de acalmar antes ou depois de alguma atividade que necessite de atenção, né? Então é muito importante, são dicas muito boas para os pais, e principalmente no momento de organização mesmo da rotina, né? Porque no início sua fala foi muito legal, que é o que a gente vem repetindo ao longo da semana. Como que essa rotina do coronavírus agora, ela mudou toda a nossa realidade, e ao mesmo tempo que a gente passa mais tempo em casa, a casa ela começa a ficar um pouco mais bagunçada também, porque a rotina ela mudou totalmente, né? Então esses momentos de meditação são importantes para a criança ir adquirindo esse hábito também da rotina. Pode conduzir, acho que o que você preparou aí, e depois a gente falar um pouquinho do extracurricular também, né, que são as turmas um pouco maiores, mas pode conduzir sua fala e no final a gente abre para as questões, tá? Tá ótimo, então. Me vesti aqui todo especial para vocês, agora eu quero aparecer. Então deixa eu falar aqui. Uma coisa que eu acho bem interessante também da gente fazer é o seguinte, se você percebe que você consegue ajudar o seu filho tendo combinados com ele antes da aula começar, é interessante também. Então, pedir para a criança ir ao banheiro, pedir para tomar água, pedir para fazer o que tiver que fazer antes da aula começar, seja a aula ao vivo, online, ou seja a aula gravada, pedir para que a criança faça o que tem que fazer antes, para que durante a aula ela não perca o raciocínio, para que ela não perca um momento de interação com os colegas e com a professora. Então, os combinados são extremamente importantes. Se você não tem combinados ainda com o seu filho, você pode buscar saber se a professora tem os combinados, quais são os combinados. Você pode pegar esses combinados que a professora já tem e reforçar sempre antes da aula. Se você não fica com seu filho antes da aula, que está trabalhando, enfim, você pode fazer isso no final do dia, enquanto você conversa com ele, que a gente entra num outro ponto agora, que conversem com os seus filhos, né? Eles precisam ter esse contato com vocês. Eu não tive isso em casa, e eu vejo que isso, graças a Deus, não me atrapalhou, porque eu sempre fui muito dedicado na escola, mas nem todo mundo tem o mesmo perfil. Alguns são mais agitados, outros são mais calmos. Então é interessante que vocês participem ativamente. O que é legal da gente fazer? De repente, no final do dia, você pode ter uma conversa descontraída com o seu filho, perguntando como foi o dia de aula, o que ele mais gostou, se ele aprendeu alguma coisa nova, se ele aprendeu alguma palavra nova, se ele viu algum coleguinha na aula ao vivo, de quem que ele está com saudade. Enfim, você pode conversar sobre várias coisas com os filhos de vocês.
E uma coisa que, de repente, vocês podem fazer, caso queira fugir dessa conversa normal e criar isso num momento mais especial, vocês podem ir para aquele cantinho que eu falei para vocês, tá? Que é muito mais fácil de fazer do que parece, é fácil de fazer. Vocês podem ir para aquele cantinho, de repente vocês podem ou fazer um joguinho de cartas, em que vocês vão tirar na hora, na sorte, qual é a pergunta, a própria criança pode tirar, e aí a pergunta que ela tirar é a que você vai fazer para ela naquele dia, relacionada à rotina da criança. Vocês podem fazer, de repente, um joguinho de jogo da garrafa. Então, se a família for maior, vocês podem rodar, esse momento pode ser um momento de interação da família, algo assim, rápido, 15 minutos, roda a garrafa, o pai pergunta para o filho pergunta para o pai sobre o que aconteceu no dia, é uma oportunidade de vocês também ficarem sabendo um pouquinho mais sobre como foi, o que a criança aprendeu, né? Uma coisa bem bacana é a gente pensar que a gente precisa estar mais próximo da escola, então, percebeu que alguma coisa aconteceu, a gente tem esse horário do plantão, se não me engano é de 8 às 9, não é, Guilherme? Então tem o horário do plantão, aproveitem o horário do plantão, né? É algo que a escola está fazendo para vocês e que custa para a escola, porque a Gabriela tem que estar disponível nesse horário, né? Então aproveitem isso. Outra coisa que a gente tem que pensar também, nesse processo de aula virtual, incentivem e elogiem também os filhos, quando eles falarem que aprenderam alguma coisa, ou mostrarem alguma coisa que eles fizeram, ou no momento que vocês estiverem fazendo a devolutiva para a escola, de uma foto, de um vídeo, fala, poxa, filhão, que legal isso, parabéns, você ensina para mim? Né? Então, elogiar, reconhecer a criança é muito importante na escola, principalmente na educação infantil e no ensino fundamental 1, eu não sei se você já entraram em escola que sempre tem alguma coisa exposta, né, da criança. Então, se você entrar na sala do bilíngue, você vai ver que tem até um varalzinho lá, algumas coisas expostas. Faça isso em casa também, se tiver impressora, imprima a atividade, coloca ali naquele cantinho que a gente falou, faz um varalzinho com barbante mesmo, coloca ali, prega na parede, não vai estragar a sua parede não. Coloca aquela fita que é branca, que eu esqueci o nome agora, que ela tira menos da tinta. Prega lá para poder reconhecer a criança. A criança gosta de ver o que ela está fazendo sendo exposto, entendeu? E eu acho que, em relação ao que eu tinha planejado para a gente falar, seria isso. Eu acho que talvez o Guilherme queira conduzir um pouquinho sobre o extracurricular. Isso aí, Marco, muito bem. Então, acredito que essas dicas são muito importantes, né, para os nossos pais, e o essencial, né, acabei de colocar aqui no chat também, né, se alguma mãe, algum pai quiser um auxílio para confeccionar esses materiais, pode procurar a escola também, né, a gente está trabalhando à distância, mas você sabe que nossa secretaria está aberta, né, a gente criou o mecanismo para entregar materiais de forma segura, então a gente pode agendar horário, né, a gente pode fazer um atendimento com toda a segurança, para que vocês tenham esse suporte também nessa confecção dos materiais pedagógicos. A gente está buscando sempre fazer e elaborar atividades que são, de certa forma, mais fáceis de execução, que não usem tantos materiais pedagógicos assim, porque a gente sabe que a casa de vocês não tem todos esses materiais, mas a gente sempre pode dar esse suporte também. Michael, só para a gente finalizar e abrir para as dúvidas, sobre o extracurricular, a gente vem tentando adaptar de forma bem particularizada cada turma ao longo desse período, né? E o que a gente tem observado, por exemplo, na turma da Keren, né? Eu vi que o Rafael estava aqui, eu não sei se ele ainda está, acho que ele saiu, o Rafael que é aluno da Keren. Sobre o extracurricular, também essa importância da manutenção da rotina e como que uma estratégia que a Keren tem utilizado e que é muito válida, o uso do tempo de aula para a realização de alguma atividade e o feedback instantâneo do professor. Então, às vezes a gente pode imaginar assim que esse modelo à distância, ele não tem tanta eficácia porque o aluno não está cumprindo ali as 2 horas de bilíngue diárias. Mas a gente tem que pensar que o tempo de conteúdo, ele é o mesmo que está sendo trabalhado no presencial também. Porque no presencial a gente tem que considerar todos os outros tempos, né, de organização da sala, de organização para atividade, às vezes algum filme que é assistido durante a sala, algum vídeo, e agora os alunos fazem isso no próprio tempo, e o tempo de conteúdo com o professor é aquele ali da interação online. Mas sim, Mike, só para a gente finalizar, queria que você falasse um pouquinho
sobre o propósito do bilíngue mesmo, enquanto rotina, como que se dá o desenvolvimento das crianças. Tem até um slide que vocês sempre mostram nas consultorias iniciais, né, que é o tempo de aprendizado de inglês da criança. Que ele passa um período sem falar, mas está entendendo, né, que ele depois começa um período de fala, e fala um pouquinho também, né, um pouco receio dos pais a respeito do erro de pronúncia, como que isso também é um processo natural do desenvolvimento que pode ser corrigido e aprimorado ao longo do próprio desenvolvimento, né. De forma geral, sim, o processo de continuidade do bilíngue. Tá, bacana. Então, só fazendo o link com o que você falou agora, você teve recentemente na Europa para aquele evento, né, do ano passado. Então, a gente sabe que é tendência em países europeus como a Finlândia que o aluno seja o centro da aprendizagem, e isso tem se tornado cada vez mais presente no Brasil também. Então, o que tem acontecido agora com a EAD no Brasil é exatamente isso. A gente foi forçado a colocar o aluno no centro da aprendizagem. E o que acontece quando o aluno tem, por exemplo, 20 minutos de aula guiada com o professor de um vídeo, aí depois ele precisa fazer uma atividade, e depois ele volta para fazer a correção? Isso é extremamente positivo. Primeiro que a gente tem que pensar aqui, em sala de aula presencial, a professora não ia ficar 1 hora seguida, 2 horas seguidas falando. Ele ia ter essa pausa para ir ao banheiro, para, sei lá, tomar água, para poder arrumar as carteiras, para buscar o material, para fazer atividade, um monte de coisa. Então, na aula, quando a gente pensa agora na aula EAD, é interessante também que o aluno tenha esse momento de organizar o seu caderno, de fazer uma atividade sozinho, para depois compartilhar com a turma. Isso faz com que o aluno tenha mais autonomia. Isso é muito positivo, né? A gente poderia falar muito sobre isso, mas eu sei que não tem tempo, então vamos seguir. Então, isso é positivo, não é ruim. Quando a gente fala da questão da progressão do aluno dentro do programa bilíngue, a gente tem que pensar que a criança que entrou no programa, ela sempre passa um tempo no período silencioso, normalmente de 0 a 6 meses no período silencioso. De 6 meses até 1 ano, ela entra no que a gente chama de speech emergence. Então, ela vai ainda começar a falar algumas palavras isoladamente, algumas frases isoladas, do tipo, como está o clima hoje? Aí ela consegue responder. É uma frase, né, não é algo muito trabalhado, mas ela consegue se expressar. Quando a gente pensa agora no período de isolamento social, a gente tem que ver que algumas coisas estão sendo adaptadas, é claro, né? Mas eu, sinceramente, não vejo isso como prejuízo para o desenvolvimento da criança. Porque, primeiro, que é um período que é curto, não vai demorar tanto, assim, né? Segundo ponto, as atividades continuam, as crianças não estão deixando de ser expostas à língua. O que eu acho que a gente precisa fazer é realmente ter o cuidado de incentivar as crianças a fazerem isso em casa. No caso do extracurricular, as crianças são maiores, né? E o pai, ele consegue ter um diálogo mais aberto com o adolescente ou com a criança em relação a isso. E eu acho que é um momento da gente realmente incentivar. Incentivar o quê, Michael? Incentivar a criança a participar da aula, é claro, das atividades que a escola propõe, mas entender que, quando a gente fala desse quadro, que eu acho que eu não consigo compartilhar com vocês aqui, mas enfim, e quando a gente fala desse quadro, que vai de 0 até 6 anos, 7 anos, porque, gente, o processo de aquisição de uma língua não é tão curto como a gente gostaria que fosse, né? A criança, ela tem que passar por um processo, assim como ela passou por esse processo em português para aprender a falar a língua. E quando ela passou por esse processo em português, ela errou muito. Então ela falava, eu fiz o que você pedir. Aí o que você faz enquanto o pai é muito amoroso? Filhão, eu fiz. Aí ela, eu fiz. É a mesma coisa no programa bilíngue, porque a intenção é que a criança adquira a língua de forma natural, né? Então, a gente tem que entender que esse processo, uma criança com 4 anos de idade, ela ainda fala com erros, concorda? Então, quando a gente fala do bilíngue, a lógica é a mesma, gente. Uma criança que está há 4 anos no bilíngue, ela ainda vai falar com erros. Isso vai ser aprimorado, por mais que a gente tenha essa imersão, mas isso vai ser aprimorado com o tempo. Mas a fala que eu quero deixar para vocês em relação a isso não se esqueçam que só a experiência da escola nem sempre é suficiente. Então, incentivem as crianças a assistirem filme em inglês, sabe? Eu sei que, às vezes, eu tenho um exemplo aqui em casa, porque a minha esposa não gosta de ver filme em inglês legendado, sabe? É super difícil. Mas se eu tivesse filho, eu colocaria em inglês e ela teria que ler a legenda. Ainda mais um filho no bilíngue. Porque assim eu incentivo
o meu filho a começar a ter mais contato com a língua fora da sala de aula. Então, isso, escutar música. Poxa, se você tem o seu filho no bilíngue, na hora de comprar um presente para ele, por que você não compra um livro para o seu filho em inglês? Sempre compra um brinquedo, uma roupa, né? Por que não compra um livro? A gente precisa ser mais intencional enquanto pai. Então, tá, sei lá, por exemplo, foi para o exterior, porque eu sei que Mineiros é uma cidade muito rica. E eu sei que tem gente aí que viaja muito para o exterior. Foi para o exterior, incentiva a criança a falar, sabe? Ou então tá em Mineiros mesmo, tá indo de Mineiros para Quirinópolis, tá dirigindo, viu a placa de um carro, pede para a criança para ler a placa do carro em inglês, as letras, sabe? Que é o tipo de coisa que a criança não vai ter dificuldade. Ou então, você sabe alguma palavra que começa com essa letra aí? Enfim, a gente precisa começar a incentivar a criança a produzir em casa. Não vai ter nenhum tipo de prejuízo, acredito, esse período do Covid-19, apesar da gente estar tendo que adaptar, porque os professores estão muito cientes de como continuar com a exposição, mas a família também tem uma participação que é muito importante. Bom, Mike, obrigado. Essa indireta aí não foi para mim, não, viu? Falou aí, pessoal, o Mineiros tem muita gente rica que viaja muito para a Europa. Gostei. Não, gente, é interessante você falar do Michael, né? Porque esse processo natural de aquisição da língua é um processo pelo qual eu passei, né? Então, ele comentou aqui a respeito da minha viagem, porque eu conversei muito com ele para a gente analisar isso enquanto algo que eu tive para a escola, né? Fui para a Finlândia no ano passado para fazer um curso sobre o sistema de educação finlandês. Então, assim, muita gente, hoje, no século que a gente está vivendo, no ano que a gente está vivendo, né? Às vezes tem muito receio de viajar para o exterior com o medo da língua, né? Nossa, mas como que eu vou me comunicar? Então, assim, eu fui uma pessoa que estudou inglês desde a infância, até hoje eu continuo estudando. Mas sempre existe esse receio inicial, porque a gente não tem um contato diário com a língua, né? Então, quando eu cheguei lá na Finlândia, o processo de readaptação com a fala é muito complexo, né? Então, passei uma semana lá, eu só comecei a falar de forma desprendida depois de 3 dias, né? No início eu fiquei só escutando, né? Então, como que esse processo do bilíngue, ele é importante para que as crianças, os filhos de vocês, percam esse receio, porque elas estão tendo contato diariamente com essa língua. É isso que potencializa o processo, né? Então, já ouvi muito dizer que não, eu vou mudar para aquela escola de língua ali, porque apesar de ter aula só 2 vezes na semana, eles estão fazendo avaliação. Então, é por meio da avaliação que a gente consegue ver a aprendizagem. Não é verdade, né? No sistema bilíngue, esse processo de aquisição da aprendizagem, ele é feito de forma natural, como se fosse uma alfabetização, um letramento na língua portuguesa mesmo, né? Ele é um pouco mais demorado até a gente chegar a um nível de fluência, mas o aluno, ele começa a ter essa compreensão da língua já de imediato. Então, é algo até para os pais compreenderem e ficarem mais seguros quanto à falta de compreensão dos pais sobre a língua, né? As crianças, elas estão compreendendo, né? Fiquem tranquilos, porque o momento de aula, de interação ao vivo e o momento das aulas gravadas, a fala em inglês é direcionada para as crianças, para os alunos, né? E os nossos professores, eles já estão tomando cuidado de fazer de elaborar um roteiro voltado para os pais, né? Então, a gente estava até conversando aqui antes dessa conferência, eu e a Gabi, sobre como que a gente pode adaptar, né, esse roteiro até em vídeo, né? Vamos gravar um vídeo para os alunos em inglês e também um vídeo para os pais em português, explicando para os pais, a gente vai falar esses conceitos aqui hoje, né? Então, fiquem tranquilos, porque as crianças, elas estão compreendendo, sim, pode ter uma dificuldade na pronúncia ali, a princípio, né, mas tudo isso, esse contato diário com a língua é que vai ser muito produtivo para quando a gente retornar. E uma coisa que o Michael falou lá no começo, né, que eu vou reforçar de novo, é algo que a gente vem reforçando ao longo de toda a semana. A gente pode estar perdendo um pouquinho nesse período, em questão de conteúdo, sim, mas algo que a gente está aprimorando muito. Algumas habilidades que elas seriam trabalhadas só lá na frente, elas estão sendo aceleradas nesse momento, como a construção da autonomia, da responsabilidade social e da autoavaliação, né? São todas habilidades fundamentais para o crescimento das crianças e elas estão sendo aceleradas nesse momento.
Então, a gente tem muitos pontos positivos também desse período de agora, né? Mas é isso. Acho que foi muito boa a fala de hoje, né, da Gabi, do Maicon. E agora, para a gente encerrar, a gente fica aberto às dúvidas, né? Se alguém tiver alguma dúvida, vamos aguardar aí. Pode, se quiser pedir a palavra no chat, né, para falar no microfone mesmo, ou se quiser escrever no chat, pode colocar a dúvida que a gente está aberto agora. E já, obrigado, Maicon, aí, pela fala, viu? Enquanto os pais escrevem as dúvidas ali, eu vou pedir a palavra só para falar sobre um fato que a gente teve essa semana que eu achei lindo demais. Uma aluna que começou no bilíngue o ano passado, no Jardim 1, agora está no Jardim 2, ela sempre tinha bastante. Ela tem interesse no inglês, mas ela tem, assim, bastante dificuldade em aceitar com que eu fale 100% de inglês com ela, com eles na sala de aula. E então ela sempre fala assim: Teacher, não estou entendendo o que você está falando. Fala em português, fala na nossa língua, por favor. E aí, agora, durante esse período de distanciamento social, né? Essa semana a gente trabalhando sobre família, eu achei lindo demais, porque ela anda perguntando muitas coisas, muitas. Como que fala tal coisa em inglês? Como que fala tal coisa? E eu sempre falo. E aí, essa semana a gente trabalhando sobre família, ela falou assim: I, no brother, no sister, just me. Ela tá no Jardim 2, gente. Pensa, o tamanico da criança falando isso. Então, ela quis dizer: eu não tenho irmão nem irmã, é só eu. E assim, ela poderia ter falado, né? I don't have a brother or a sister, it's just me. Mas, para o tamanho dela, para o nível que ela está, aquilo me encantou tanto. Ela falou tão bonitinho: I, no brother, no sister, just me. Eu falei: estamos no caminho certo, né? Eles estão internalizando, sim. E é isso aí que vocês falaram, né? Eles têm, e a gente falou desde o começo do ano, tem o tempo deles de falar, e a gente não pode ficar forçando a barra. Eu já teve outra coleguinha da mesma turma que a gente estava falando sobre a importância da família, né? Por que a sua família é importante? Why is your family important? Vários falaram várias coisas. Essa ficou na dúvida. Eu falei, sem problema, não tem problema. Pode pensar, pode aproveitar as ideias dos seus colegas, mas é assim, a gente tem que tentar deixar de uma maneira livre, né? Porque se forçar a barra, eles se fecham, e aí, para progredir novamente, leva muito mais tempo. Então, tem que dar esse tempinho deles. Isso aí, muito bem. Então, pessoal, alguma dúvida? Alguma pergunta específica? Quero agradecer antes de terminar, caso ninguém tenha dúvida mais. Ah, o que deu, passo para você. Nada, gente. Então, Maicon, vou passar a palavra para você já para você agradecer, para a gente encerrar. E aí, qualquer dúvida, gente, só relembrando, né, para vocês, pais que ainda estão aqui, na semana que vem vamos fazer reuniões individualizadas por turma para a gente focar mesmo nas particularidades de cada turma. Então, essa semana foi uma semana mais aberta, né, e para cada segmento específico, mas semana que vem a gente vai individualizar a coisa, vamos falar só com alfabetização, só com jardim, só com jardim 2, a gente saber mesmo as necessidades específicas para a gente individualizar esse processo cada vez mais e tentar aprimorar a nossa oferta de serviço, ok? Não se esqueçam que amanhã a gente tem uma live da Aline sobre os impactos socioemocionais que a gente está vivendo hoje, né? Na segunda-feira, uma live do Rossandro Klinger, da Pearson, sobre também os impactos socioemocionais nesse período, né? E na quinta-feira, uma live com o Guilherme Davoli, que vai ser muito importante. O Guilherme Davoli é excelente psicólogo, né? Também vai falar um pouquinho sobre a relação escola e família nesse momento agora de isolamento. Ok? Então, Maicon, tá com a palavra aí para você finalizar com o agradecimento e a gente já encerra. Tá ótimo. Não, na verdade é super rápido, só para agradecer por vocês estarem aqui, terem ficado até o final. Dizer que é um momento que está sendo compartilhado não só por vocês aí, o Brasil inteiro está passando por isso, o mundo inteiro está passando por isso. Lembrem que isso vai acabar, que é difícil a gente querer fazer as coisas e não conseguir, porque tem que cuidar da criança, porque tem que cuidar de casa, porque tem um monte de coisa acontecendo,
mas isso vai acabar e todo esforço que vocês fizerem agora vai valer a pena, né? Então, o pedido final é o seguinte: se você começar a colocar em prática aí alguma dessas coisas que a gente falou, o desafio vai ser o seguinte: você vai mandar, se vocês tiverem grupo aí, com grupo aberto para mandar comentário, eu digo grupo da escola mesmo, da turma, vai colocando lá, olha, fiz isso, fiz o potinho da calma, fiz o espaço, vai mandando foto, que eu acho que quando a gente começa a fazer isso, a gente contagia os outros, e quando a gente menos espera, a gente criou um movimento e as coisas estão melhores. Então é isso, obrigado, gente. Ok, obrigado, Maicon. Muito bom. Então, pessoal, encerramos por aqui, né? Obrigado pela presença. Boa noite para todo mundo, bom fim de semana, né? Vamos aproveitar essa fala de amanhã, de segunda, da quinta-feira. Acho que a gente vai agora fazer essas falas bem voltadas para o que a gente está sentindo, né? De emoção mesmo, né? Essa foi uma semana mais pedagógica, técnico-pedagógica. Agora vamos falar sobre emocional e semana que vem estaremos mais próximos com cada turma. Ok? Obrigado e boa noite, gente.